Entrou. Uhum. Okay. A casa hoje tem grande satisfação em receber hoje os jovens para falar com a gente, né? Exercer essa tarefa, né? De falar, né? De se comunicar, que para muitos é difícil, né? Então eles estão nesse desafio e são sempre bem-vindos, já estiveram aqui, né? O Andrew já esteve, e vão falar sobre temas que a gente precisa ouvir, né? Virtude, justiça. Então eu chamo o irmão Adriel, da Sexta Uri, que tem essa tarefa, né? Várias tarefas, entre outras, trazer os jovens, né, para falar, ter esse momento com as casas, né, que somos todos irmãos, né, casas irmãs também. Adriel pode vir falar, então, apresentar para nós os queridos jovens. Então, boa noite a todos. Boa noite. Nossa irmã falou, meu nome é Adriel, eu estou coordenando a área da juventude na Sexta Uri, né? E também essa atividade do mês do jovem espírita, que nós temos, né, a grata satisfação de, desde 2001, fazer lá, né, ininterruptamente. Então, estamos há 26 anos fazendo o mês do jovem aqui na Sexta Uri. Né? Essa atividade que começa lá em abril, né, nós chamamos os jovens, convidamos, né, de todos os grupos e escolhemos o tema. Então, eles escolheram esse ano virtudes, né, um tema tão necessário na doutrina. A partir daí, em maio, junho, os jovens se preparam junto com um tutor, né, estudam nas obras básicas, obras complementares, sobre a virtude que eles escolheram para apresentar. Após, né, em julho, eles apresentam para a nossa equipe da Família, Infância e Juventude as suas palestras, né, o que prepararam, até estarem seguros, né, para estarem aqui no púlpito, né, nessa oportunidade de levar a doutrina através do pensamento deles, do que estudam, né? E uma forma também de eles capacitarem e se desprenderem, né? Passarem essa vergonha de falar em público. Então, né, esse ano eles escolheram virtudes e vamos passar, estamos, né, no meio do mês do jovem, começamos lá no dia 3 de agosto, vamos até 5 de setembro, se vocês tiverem oportunidade de ir em outras casas, ainda teremos aqui em São Francisco, lá no Caridade de Jesus, né, na próxima segunda. Então, vão assisti-lo, né? Esses 21 jovens que estão participando aí, passando por 23 casas da UTI. Com isso, passo a palavra para o meu amigo André e depois teremos mais uma jovem apresentando também. Ali tem uma água para você, sabe? Muito obrigado. Então, boa noite a todos. O meu nome é Andrew, eu tenho 16 anos. E antes que alguém me pergunte a minha altura, eu tenho 1,88. Provavelmente, quando eu estava aqui em outros anos, eu estava um pouco menor. Eu acho que é a terceira vez que eu estou aqui, eu não me lembro ao certo. Essa palestra foi feita por mim, pelo meu tutor Cleison, que inclusive é meu pai, que está ali atrás, pelos amigos espirituais. Eu frequento o grupo de jovens espíritas, a evangelização lá do Centro Espírita Caridade de Jesus, que fica naquela vista lá da Praia do Mota. E a virtude que foi escolhida para mim, que foi sorteada, acabou sendo justiça. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos desde já e vamos começar. Então, o que seria a virtude justiça? A gente vai entender que na filosofia clássica, a justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que lhe é devido. E não significa tratar todos exatamente da mesma maneira. Significa tratar cada um conforme os seus direitos, conforme as suas responsabilidades, conforme também as suas necessidades. Aristóteles dizia que a justiça é a maior das virtudes, porque todas as outras podem ser praticadas apenas em benefício próprio, enquanto a justiça sempre envolve outra pessoa. E ela costuma ser chamada como a virtude das relações humanas. E esse texto foi tirado da obra Ética a Nicômaco, uma fala de Aristóteles. E de onde que surgiu essa ideia de justiça? Ela surgiu muito tempo antes da escrita.
Só que uma das primeiras civilizações a registrar ela foi a Mesopotâmia, mais de 2000 anos antes de Cristo, com o Código de Conduta Ur-Nammu. Ele é considerado o código legal mais antigo do mundo e ele limitava o poder dos mais fortes e tornava a justiça um pouco mais previsível. Ele tinha o objetivo de impedir a punição, que dependesse apenas da força da pessoa mais forte, e passou a ter um método de conduta, assim como um código, e além de que tinha penas e que normalmente era feito em pagamento em prata. Também tinha penas que eram mais rígidas, como, por exemplo, a pena de morte, que era em casos de crimes mais fortes, como homicídio, etc. Mas o mais normal era, se a pessoa cometeu algum crime, era o pagamento em prata. Logo em seguida, com uma diferença de mais de 300 anos, veio o Código de Hammurabi, que provavelmente vocês já devem ter escutado essa fala, que é olho por olho, dente por dente, que embora essa fala hoje em dia pareça um pouco cruel, na época foi muito necessário, era preciso, porque antes qualquer tipo de disputa podia gerar alguma vingança desproporcional, algum xingamento, a pessoa podia chegar e cortar a mão, acontecer alguma briga familiar. Então as vinganças na época, todo tipo de disputa era muito desproporcional. Então veio esse código para poder regular um pouquinho mais. Ele não era perfeito, mas passou a limitar um pouco mais. Sobre a etimologia da palavra justiça. Ela vem do latim iustitia, que é uma deusa romana, que é aquela que tem aquela fenda, que segura uma espada e uma balança na outra mão, que é derivada de ius, que significa direito. Então, justiça significa literalmente agir conforme o direito, segundo a etimologia da palavra. Por isso, desde a origem da palavra, justiça está ligada à ideia de agir conforme o direito e também aquilo que é considerado correto de agir. Essa origem ajuda a entender porque a justiça está tão relacionada às leis, aos direitos e aquilo que cada pessoa deve receber ou também ter respeitado. E a justiça na sociedade? Quando falamos de justiça na sociedade, a gente não está falando apenas de tribunais, de juízes, de leis. Ela pode aparecer em outras dimensões da vida, como, por exemplo, a justiça como a virtude pessoal, que é aquela que eu estou apresentando, que é a justiça que busca agir com equidade, respeito e imparcialidade no cotidiano. Também existe a justiça social, que busca equilibrar um pouco as oportunidades, os direitos, as condições de vida. Existe também a justiça legal e institucional, que é aquela organizada por governo, por meio de legislações, de criações de leis e tem instituições. Dentro dessa dimensão, a gente pode demarcar duas funções também: a de distribuir de forma justa e corrigir aquilo que foi injustamente causado. E como funciona a justiça no Espiritismo? A pergunta 873 do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, pergunta: o sentimento de justiça faz parte da natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Então, os Espíritos respondem. O Kardec perguntou ali na pergunta: tanto está na natureza que só em pensar em uma injustiça vós vos revoltais. Então a resposta ela é bem direta. O sentimento de justiça faz parte da nossa própria natureza. A prova disso é que basta a gente pensar em alguma coisa que a gente sente esse sentimento de injustiça. Ou seja, mesmo antes de a gente estudar leis, teorias ou ciências, a gente já carregava consigo uma sensação de injustiça ou de justiça em si, que não existe. Mais para frente eu vou explicar. Quando, por exemplo, a gente imagina uma pessoa que não cometeu nada e que foi condenada por algum crime que não fez, a gente sente que tem alguma injustiça rolando ali, tem algo de errado. Então imagina a pessoa que está sofrendo isso. Ou quando alguém trabalha tanto contra outra pessoa e não recebe o mesmo valor por alguma coisa, algum motivo que não tem nada a ver com o trabalho.
A gente percebe que tem alguma coisa errada. A gente tem esse sentimento. E isso existe desde muito tempo. E conforme fomos progredindo, evoluindo, a gente foi melhorando esse sentimento. Na questão 875 do Livro dos Espíritos, do mesmo capítulo, o Kardec questiona: então, como se pode definir a justiça? Então, os Espíritos respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Beleza, mas daí vem uma outra pergunta: quem que determina esses direitos? Daí tem uma outra pergunta, que é a 875A. O que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Então, a resposta apresenta duas referências. A lei humana é aquela que os humanos criaram, que a sociedade criou e que pode mudar conforme os tempos, os costumes e o progresso. Algo que já foi considerado legal e justo numa época pode ser visto como totalmente injusto em outra. Por isso, aquilo que é permitido pela lei humana nem sempre representa a justiça em seu verdadeiro estado. Ela é algumas vezes falha e imutável, ou seja, ela é muda. Já a lei natural, ela oferece um princípio mais universal. E quem nos deu a base da justiça segundo a lei natural foi Jesus, dizendo: querer para os outros aquilo que quereis para vós mesmos. Então, quando a gente percebe que está rolando alguma coisa, a gente não consegue identificar o que é alguma injustiça, a gente poderia perguntar: como eu gostaria que agissem comigo se estivesse na mesma situação? Ter um pouco de empatia. Deus, ele não poderia ter nos dado um guia melhor do que a nossa própria consciência. E assim, o critério da verdadeira justiça é esse. Como não é natural que alguém deseje o próprio mal, usar aquilo que desejamos para nós mesmos como referência garante que desejaremos apenas o bem para nós mesmos e também para os próximos. Justiça não depende apenas do que está escrito nas leis. Ela também envolve a consciência e a capacidade de reconhecer no outro os mesmos direitos que reconhecemos em nós mesmos. Essa frase que eu acabei de falar foi citada um pouco depois pelo Allan Kardec, que eu só dei uma adaptada. E dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Alguns poderão dizer que é para ter mérito, que é obra do acaso. Então vem aquela pergunta: por que algumas pessoas sofrem mais do que outras? Porque tem pessoas que estão em situações muito mais difíceis, enquanto outras nascem com grandes privilégios. Por que pessoas honestas sofrem, enquanto pessoas injustas podem prosperar? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, aborda justamente essa questão, injustiça das aflições, capítulo 5. Para o Espiritismo, uma das razões pelas quais não conseguimos compreender completamente certas situações é que a gente observa apenas uma trajetória do espírito, a vida atual. Só que, para a resposta espírita dessa pergunta, precisa entender um outro lado. A justiça divina deve ser compreendida para além de uma única existência. A doutrina espírita entende que os espíritos, nós podemos ter várias existências através da reencarnação. Assim, aquilo que parece uma injustiça agora, quando a gente observa no presente, pode estar relacionado com alguma história muito mais ampla no passado. Isso não significa também que a gente deva olhar para o sofrimento do outro e falar: ele merece aquilo. Pelo contrário, a compreensão da justiça não deve diminuir a nossa compaixão, nem justificar a indiferença pelo outro. Se encontrarmos alguém sofrendo, nosso dever é ajudar. A justiça divina, ela não elimina a responsabilidade humana de praticar a caridade e trabalhar para diminuir as injustiças. Portanto, a reencarnação procura responder uma questão fundamental: como compreender a justiça divina quando a vida parece distribuir de forma tão desigual o sofrimento e as oportunidades? Ela apresenta uma lei divina, imutável e universal, a lei de justiça, amor e caridade. E depois de compreender um pouco
de como funciona a justiça e como ela se manifesta em diversas áreas na nossa vida, a gente pode se perguntar: como podemos desenvolver a virtude da justiça no cotidiano? Outra questão do Livro dos Espíritos nos mostra muito bem isso. Na questão 879, Kardec pergunta, e esse capítulo é o mesmo das outras questões também: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Daí os Espíritos respondem: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, pois também praticaria o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há justiça verdadeira. Então, eles nos apresentam o verdadeiro modelo de justiça perfeita. A justiça verdadeira, ela não se limita a simplesmente dar a cada um aquilo que lhe é devido. Ela também envolve o amor ao próximo e a caridade. Assim, para desenvolver a justiça, podemos buscar aprender com os ensinamentos de Jesus e não apenas entender os conteúdos deles, mas também aplicá-los no dia a dia, evitando julgamentos precipitados, respeitando o próximo, reconhecendo nossos próprios erros e ajudando aqueles que precisam. O verdadeiro justo exemplo de Jesus. Trouxemos uma história também para que a gente observe um pouco melhor a justiça divina. É uma história intitulada O Oleiro e o Vaso, uma adaptação inspirada em Emmanuel. Conta-se que um aprendiz observava um velho oleiro moldando um vaso de barro, enquanto girava a roda. O artesão apertava o barro com firmeza. Em alguns momentos, desfazia parte do trabalho e começava novamente. O rapaz perguntou: mestre, por que o senhor estraga o vaso quando ele já estava quase pronto? O oleiro sorriu e respondeu: não estou estragando, estou corrigindo uma imperfeição que, depois de seco, não teria mais conserto. Se eu deixasse passar agora, o vaso quebraria na primeira dificuldade. O aprendiz permaneceu em silêncio. Então o mestre concluiu: Deus age conosco da mesma maneira. Muitas vezes chamamos de injustiça as provas que nos visitam, mas a justiça divina não destrói, ela educa, não castiga, aperfeiçoa. O sofrimento que hoje não compreendemos pode ser exatamente a correção que impedirá quedas maiores no futuro. E o velho oleiro voltou ao seu trabalho, enquanto o vaso, pouco a pouco, adquiria a forma que era capaz de conservar para sempre. E para encerrar, a gente trouxe uma mensagem de Emmanuel no livro Justiça Divina, capítulo 11, Culpa e Reencarnação. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia, e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado por mais essa noite, que vocês disponibilizaram um pouco do tempo para estarem aqui. Está uma noite um pouco fria, muitos poderiam estar na cama assistindo alguma coisa que gostariam, mas tiveram a escolha de estar aqui. Vocês ajudaram eu também a contribuir um pouquinho mais com o aprendizado sobre a doutrina espírita. Então eu fico feliz, agradeço pelo Centro Espírita André Luiz também de convidar nós novamente, de receber a gente aqui. Agradeço pelo meu pai também, meu tutor, a todos aqueles que ajudaram a produzir essa palestra e também a espiritualidade. Muito obrigado, uma boa noite para todos.
Boa noite a todos. Meu nome é Isabela e eu faço parte do GESA, Grupo de Jovens Espíritas Samaritanos da SESMA, Sociedade Espírita Samaritanos de Maria. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para conversarmos sobre uma virtude que, muitas vezes, passa despercebida, mas que é essencial para o nosso crescimento espiritual: a modéstia. Gostaria de começar fazendo uma pergunta. Em um mundo onde somos incentivados o tempo todo a aparecer, competir e provar o nosso valor, ainda existe espaço para a modéstia? Vivemos na era das redes sociais. Somos constantemente estimulados a mostrar nossas conquistas, nossos bens, nossas viagens, nossas opiniões e até mesmo as boas ações que realizamos. Muitas vezes parece que, se ninguém viu, então não aconteceu. Mas será que Deus mede nosso valor pela quantidade de curtidas que recebemos? Ou será que Ele olha para aquilo que acontece dentro do nosso coração? Essa é uma reflexão muito importante. A modéstia está profundamente ligada à virtude da humildade. E ser modesto não significa esconder os próprios talentos, nem pensar que somos incapazes. Muito pelo contrário. Ser modesto é reconhecer as qualidades que Deus nos concedeu sem nos colocarmos acima de ninguém. É saber quem somos, reconhecer nossas capacidades de maneira equilibrada, sem arrogância, mas também sem falsa inferioridade. Às vezes, pensamos que ser humilde é dizer: eu não sirvo para nada, mas isso também é um desequilíbrio. A verdadeira humildade nos leva a reconhecer: tenho qualidades que Deus me concedeu, mas elas existem para servir ao próximo. Quando entendemos isso, deixamos de comparar a nossa caminhada com a caminhada das outras pessoas. E isso nos liberta, porque cada espírito possui uma história diferente, enfrenta desafios diferentes e se encontra em um momento diferente da sua evolução. Allan Kardec nos ensina, em O Livro dos Espíritos, que todos somos criados por Deus, simples e ignorantes, destinados a evoluir continuamente até alcançarmos a perfeição relativa. Isso significa que nenhum espírito foi criado superior ao outro. Todos temos a mesma origem, o mesmo destino e recebemos, ao longo das diversas reencarnações, oportunidades de aprendizado e crescimento. Essa compreensão transforma completamente a forma como olhamos para as pessoas. Se todos estamos caminhando pela mesma estrada da evolução, cada um apenas se encontra em um ponto diferente dessa jornada. Há aqueles que já aprenderam determinadas lições e aqueles que ainda estão começando a aprendê-las. Assim como um aluno não deve se sentir superior ao colega que ainda está nas primeiras séries, também não há razão para um espírito se considerar melhor que o outro. Muitas vezes, a sociedade mede sucesso pelas conquistas materiais, pelo conhecimento acadêmico, pela profissão, pelo cargo que ocupamos ou pela quantidade de bens que possuímos. No entanto, a visão espírita nos convida a olhar muito além das aparências. Diante de Deus, não são os títulos que nos tornam maiores, mas a forma como utilizamos aquilo que recebemos. O verdadeiro progresso não é intelectual ou material, é acima de tudo moral. Não existem espíritos superiores porque acumularam riquezas, porque estudaram mais ou porque alcançaram posições de destaque. Existem espíritos moralmente mais adiantados porque aprenderam a amar mais, a perdoar mais, a servir mais e viver o Evangelho de Jesus com sinceridade.
São aqueles que compreendem que toda capacidade, todo conhecimento e toda oportunidade são instrumentos para fazer o bem e não motivos para alimentar o orgulho. E há algo muito bonito nisso. Quanto maior é a evolução espiritual de alguém, menor é a capacidade de provar quem é. A necessidade, desculpa. Os espíritos verdadeiramente elevados não sentem necessidade de competir, de aparecer ou de receber reconhecimento. Eles inspiram muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. São pessoas que acolhem, escutam, servem e ajudam com naturalidade, porque a humildade já faz parte da sua essência. Talvez possamos imaginar uma árvore carregada de frutos. Quanto mais frutos ela produz, mais seus galhos se inclinam. Da mesma forma, quanto mais um espírito cresce moralmente, mais simples, acessível e humilde ele se torna. Essa é uma das marcas da verdadeira evolução. A grandeza espiritual nunca se manifesta pela exaltação de si mesmo, mas pela capacidade de amar, servir e fazer o bem em silêncio. Eu gostaria de convidar agora todos vocês para fazermos uma leitura breve de um dos trechos mais inspiradores de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ó, é esse livro aqui. Quem tiver ele pode acompanhar, tá? É o capítulo 17, O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos, perguntará se violou essa lei e se não fez o mal, se fez todo o bem que podia e se ninguém tem motivo para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros tudo o que desejaria que os outros lhe fizessem. Percebam que Kardec não fala de fama, de inteligência, de riqueza, de posição social ou de prestígio. Ele também não afirma que o homem de bem é alguém que nunca erra. O centro de sua mensagem está no esforço sincero de viver o amor em todas as circunstâncias. Há um detalhe que chama muito a atenção. Kardec nos convida a fazer um verdadeiro exame de consciência. Ele não pergunta apenas se evitamos fazer o mal. A pergunta é muito mais profunda. Fiz todo o bem que podia fazer? Isso muda completamente a nossa forma de enxergar a vida. Afinal, não basta apenas não prejudicar ninguém. Somos todos chamados a aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece para amar, servir, acolher e estender a mão ao próximo. O homem de bem pratica o bem naturalmente. Ele não espera aplausos, não busca reconhecimento e não precisa provar às pessoas que ele é bom, pois o maior retorno está na paz da consciência e na alegria íntima de saber que foi útil a alguém. Quando compreendemos esse ensinamento, percebemos que a modéstia nasce de forma espontânea. Quem ama não sente necessidade de se colocar acima dos outros, porque entende que todos somos espíritos em aprendizado e que toda oportunidade de fazer o bem é um presente de Deus. O verdadeiro valor de um espírito não está naquilo que possui, nem na imagem que transmite, mas na maneira como vive a justiça, caridade e amor em seu dia a dia. Talvez seja por isso que a modéstia seja considerada uma das mais belas virtudes. Ela nos ensina que a grandeza não está em ser admirado, mas em servir. E quando servimos com sinceridade, sem esperar reconhecimento, seguimos mais perto
e seguimos mais de perto o exemplo de Jesus, que jamais buscou honras para si, mas dedicou toda a sua vida ao amor e ao bem. Jesus nos oferece uma resposta muito clara quando ensina: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Com essas palavras, ele nos convida a realizar o bem com discrição, sinceridade e desprendimento. Quando ajudamos alguém esperando reconhecimento, ainda existe um interesse pessoal misturado ao gesto. Mas quando servimos apenas porque o amor nos impulsiona, o bem acontece na maneira mais pura. A verdadeira recompensa não está nos aplausos, nas curtidas ou no reconhecimento das pessoas, mas na paz da consciência e na certeza de estar cumprindo a vontade de Deus. Afinal, é Ele quem conhece as intenções do nosso coração. Por isso, muitos autores espíritas chamam a modéstia de a guardiã das virtudes. Ela impede que o orgulho e a vaidade contaminem nossas boas ações, lembrando-nos de que tudo o que recebemos é uma oportunidade de servir. Vale a pena refletirmos. Se ninguém soubesse do bem que fazemos, continuaríamos fazendo da mesma forma? Joana de Ângeles ensina que o orgulho é um dos últimos sentimentos que vencemos e que ele pode se esconder até mesmo atrás da aparência de humildade. Por isso, a verdadeira modéstia não busca admiração. Ela nasce quando compreendemos que nossos talentos e conquistas são dádivas de Deus, colocadas em nossas mãos para o bem do próximo. Quando pensamos em modéstia dentro do Espiritismo, é impossível não lembrar de Chico Xavier. Ele foi um dos maiores médiuns e divulgadores da doutrina espírita no Brasil, psicografando mais de 450 livros, consolando milhares de famílias e dedicando praticamente toda a sua vida ao próximo. Recebeu homenagens e reconhecimentos no mundo inteiro, mas mesmo diante de tudo isso, nunca se considerou alguém especial. Sempre que recebia elogios, costumava responder com muita simplicidade: eu sou apenas um cisco. Tudo o que realizava atribuía a Jesus e aos espíritos benfeitores, jamais a si mesmo. Além disso, destinou integralmente os direitos autorais de seus livros para obras de caridade e viveu de maneira extremamente simples, nunca utilizando sua mediunidade para obter qualquer benefício material. Talvez Chico seja um dos maiores exemplos de modéstia que conhecemos. Emmanuel, seu mentor espiritual, ensina que, quanto maior o progresso moral do espírito, maior é a sua simplicidade e humildade. Outro exemplo inspirador é o de Madre Teresa de Calcutá. Embora não fosse espírita, viveu de forma admirável os ensinamentos de Jesus, por meio da humildade e do serviço ao próximo. Certa vez, quando lhe perguntaram como conseguia realizar tanto pelos pobres, ela respondeu: sou apenas um pequeno lápis nas mãos de Deus. Ela não negava o trabalho que fazia, mas compreendia que era apenas um instrumento da vontade divina. E talvez essa seja uma das mais belas definições de modéstia.
Reconhecer que nossos talentos, nossas capacidades e tudo aquilo que realizamos são oportunidades que Deus nos concede para servir. Divaldo Pereira Franco também nos traz uma reflexão muito importante ao afirmar que a humildade não é diminuir-se, é colocar-se no lugar certo. Muitas vezes confundimos humildade com falta de autoestima ou acreditar que não somos capazes, mas não é isso. Ser humilde não é pensar menos em si mesmo, é pensar em si mesmo um equilíbrio. É reconhecer nossas qualidades sem orgulho e nossas limitações sem desânimo. É entender que não somos nem maiores nem menores do que ninguém, porque todos somos filhos de Deus e espíritos em constante evolução. Mas afinal, como podemos praticar a modéstia no nosso dia a dia? A resposta está nas pequenas atitudes. Podemos aprender a escutar mais do que falar, aceitar quando erramos, pedir desculpas com sinceridade e reconhecer quando outra pessoa sabe mais do que nós. E, principalmente, ficar feliz pela conquista dos nossos amigos, em vez de sentir inveja ou necessidade de competir. Também podemos ajudar sem esperar reconhecimento, servir sem querer aparecer e fazer o bem simplesmente porque é o certo a se fazer. São gestos simples, mas que transformam nosso coração e fortalecem nossa caminhada espiritual. André Luiz foi um espírito que se tornou um dos mais conhecidos autores da literatura espírita, com suas obras psicografadas por Chico Xavier. Um de seus principais ensinamentos foi que a modéstia não é sobre desvalorizar-se, mas reconhecer que todos estamos em processo de aprendizado. Ele aborda que a modéstia nasce da consciência de que qualquer talento ou conquista deve ser colocado a serviço do próximo, sem orgulho ou desejo de superioridade. Assim, essa virtude torna-se um dos sinais do amadurecimento espiritual, pois revela um coração que compreendeu que a grandeza está em servir, não em ser admirado. Gostaria de encerrar lembrando uma frase muito conhecida de Santo Agostinho: o orgulho separa os homens de Deus, e a humildade os aproxima. A modéstia é justamente essa ponte. Ela nos aproxima das pessoas, nos aproxima de Jesus e, acima de tudo, nos aproxima da pessoa que Deus espera que nos tornemos. Que possamos desenvolver nossos talentos, estudar, trabalhar, conquistar nossos objetivos e realizar nossos sonhos, mas sem nunca esquecer que tudo aquilo que recebemos nesta vida é uma oportunidade concedida por Deus para servir ao próximo e fazer o bem. Porque, no final da nossa caminhada, Deus não perguntará quantos elogios recebemos, ou quantos seguidores tivemos, ou quantos aplausos conquistamos. Ele perguntará, com certeza, quanto amor fomos capazes de oferecer e quantas vidas conseguimos tocar com esse amor. Muito obrigada pela atenção de todos, que Jesus nos abençoe e que possamos praticar a modéstia na nossa vida, começando pelas pequenas atitudes do nosso dia a dia. Boa noite. Convido então o irmão Adriel para fazer
fazer a prece de encerramento. Elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos espíritos e guias dessa casa, agradecemos a ímpar oportunidade de estar aqui essa noite, ouvindo esses dois jovens, trazendo o que a doutrina traz sobre a justiça, sobre a modéstia, que possamos levar para a nossa vida, poder aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, assim ajudando no nosso aperfeiçoamento e na nossa evolução. E que possamos todos voltar em paz para nossas casas nessa noite. Assim seja.